Os produtores de Blazing Saddles esconderam estes factos do público. A Warner Bros. Produziu um dos filmes mais divertidos já filmados em 1974. Causou grande impacto no grande ecrã e continua a influenciar até hoje. Aqui estão alguns factos interessantes sobre a Blazing Saddles. Uma aparência invulgar. As estreias de filmes são famosas por serem glamourosas, com os fatos mais caros e as celebridades a saírem em veículos vistosos. Para complementar o tema do filme, os participantes vieram a cavalo a esta exibição. Dormir bem. Depois de Brooks ter mostrado a antevisão do filme à Warner Bros., o CEO Ted Ashley não ficou satisfeito. Tem que fazer o seguinte: tira a palavra com N, tira a cena do feijão, o murro no cavalo, o lírio von Stoop e o xerife negro. Estás a chupar meu braço, ou algo do gênero, disse Ashley a Brooks. Tem que colocar tudo para fora. Brooks respondeu: ótimo, já se foram. Mas em vez de obedecer, deitou fora todas as notas e foi-se embora. Estás a descer. Os fãs do filme vão lembrar-se da seguinte cena. O grosseiro Mongo estacionou o seu cavalo numa zona de proibição de estacionamento e foi abordado por outro cavaleiro. Mongo dirigiu-se então ao cavalo e atacou-o, derrubando os dois no chão. Brooks não inventou este segmento do nada, mas foi inspirado numa anedota real que ouviu do seu colega de trabalho, Sid Caesar. Mau gosto. Apesar de quão engraçado foi o soco nocaute de Mongo, alguns espectadores acharam que foi impróprio. Os defensores dos direitos dos animais mostraram-se indignados com o tratamento dado ao cavalo, embora nenhum animal tenha ficado ferido. No entanto, foi afirmado que poderia ter sido criado um cenário menos violento, sem que ninguém tivesse pensado nisso, como é mostrado no filme. Felizmente, como os heróis aprenderam a cair sob ordem, os produtores não tiveram de ferir nenhum animal durante as filmagens da sequela. Em Getting Fired, Gig Young interpretou o Waco Kid na primeira ronda de filmagens. Um dos primeiros episódios foi quando Waco Kid, embriagado, ficou pendurado na cama e repreendeu Bart. Depois de ver os momentos, pode dizer-se que Young é um ator extraordinário por interpretar um homem embriagado de forma tão convincente. No entanto, estava realmente embriagado, ao ponto de a produção ter de ser interrompida. Gig foi despedido e Gene Wilder ocupou seu lugar. Anos mais tarde, Young processou o estúdio por quebra de contrato. Uma Noite com as Estrelas. Alguns jogadores levaram os seus trabalhos muito a sério para um filme cômico sobre peidos de cowboys. Slim Pickens foi um dos muitos que ambicionaram ser Taggart, o líder de um gangue de rufias que lutou arduamente para expulsar os habitantes de Rock Ridge da cidade. Slim decidiu que, para incorporar a sua personalidade, iria dormir ao ar livre, como um verdadeiro cowboy. Não só isso, mas fê-lo com a sua Winchester ao lado, lembrando-o constantemente de que era um fora da lei. Qual o significado de um nome? O título foi um dos aspectos cruciais sobre os quais os autores não conseguiram chegar a acordo. 10X era o título provisório deste filme, uma referência a Malcolm X, mas acabou por ser alterado para Black Bart. Apesar desta alteração, os autores não gostaram e consideraram o Purple Sage como um apelido alternativo. O título Blazing Saddles veio a Brooks quando estava no douche. A sua mulher apaixonou-se e o resto é história. Luta pelo céu. O xerife Bart, acreditem ou não era uma personagem popular. Surpreendentemente, apontou uma pistola à cabeça para ser libertado pelos habitantes locais. Brooks derivou o conceito de algo que lhe ocorreu quando era jovem. Mel tentou roubar uma pistola de água e um maço de pastilhas elásticas de uma loja quando era mais novo. Quando o funcionário o tentou deter, Mel apontou-lhe a arma e ameaçou puxar o gatilho. Ambiente infestado. A Warner Brothers sentiu que Brooks poderia recriar o encantamento que criou no filme The Producers. No entanto, as primeiras críticas foram negativas e os executivos do estúdio ficaram preocupados com o quão insípido achavam o filme. Mesmo assim, Brooks estava convencido de que o filme teria um bom desempenho e que só precisavam de o mostrar ao público. A Warner Brothers acabou por aceitar distribuir o filme, mas as primeiras críticas provaram que estavam enganados. Um estúdio espinhoso Brooks teve de trabalhar arduamente antes da estreia do filme para persuadir o estúdio do potencial do filme. É simplesmente demasiado vulgar para o povo americano, afirmou o diretor de distribuição. Vamos desistir e assumir o prejuízo, disse o presidente John Kelly, decidindo que o filme deveria ser primeiro distribuído em determinados locais. Los Angeles, Chicago e Nova York estavam entre elas.
No final do verão, tornou-se o maior sucesso de bilheteira do estúdio, trazendo um prodígio da comédia, para além de escrever o argumento de Blazing Saddles. Brooks estava a desenvolver um programa de TV chamado Your Program of Shows. Desenvolveu o conceito em Nova York, depois de ver Richard Pryor atuar na discoteca Vanguard. O casal deu-se bem depois de se conhecer, e Brooks ofereceu um papel a Pryor. O resto é história, e Pryor foi fundamental para o seu sucesso. Foi o autor da maioria dos diálogos de Mongo. A equipe do Gridiron, ao derrotar Mongo, Hedley Lamar, de Harvey Korman, pode não ter conseguido depor o xerife Bart, Alex Karras. Por outro lado, foi um jogador de futebol muito talentoso na sua época. Karras jogou na NFL durante uns incríveis 12 anos. Karras foi selecionado para a equipa All-Pro 9 vezes e foi nomeado para a equipa All-Decade da NFL na década de 1960. Foi também 4 vezes Pro Bowler antes de deixar os Detroit Lions para seguir uma carreira de ator, juntando-se originalmente ao elenco de Webster. A franquia Never Was Com, o seu argumento humorístico. Andrew Bergman foi um dos principais fatores do sucesso de Blazing Saddles. Após a popularidade do filme, o seu trabalho foi explorado para desenvolver novos conteúdos, como a série televisiva Black Bart. O piloto, que contou com Louis Gossett Jr. como Bart, estreou a 4 de abril de 1975. Apesar de nunca ter sido visto pelo público, o programa continuou a ser gravado. Isto ocorreu porque o programa foi feito ao abrigo da cláusula contratual de que seria uma sequela oficial. Cadeiras musicais. Quando se trata de fazer as coisas de forma diferente, Brooks sempre foi um gênio criativo. Isto aconteceu quando ele quis usar música de fundo em vez da música de fundo mais comum. Como consequência, contratou Count Basie, um dos principais líderes de banda do ramo. Utilizou Count Basie e a sua banda para tocar April in Paris no filme. Curiosamente, Brooks também escreveu a música tema do filme, que foi interpretada por Frankie Lane. O nome é o mesmo que o seu Mel Brooks criou o inimigo ideal para Blazing Saddles, Hedley Lamar. Infelizmente, o nome da sua personagem era assustadoramente semelhante ao de uma atriz famosa que teve um contrato com a MGM entre as décadas de 1930 e 1950. A semelhança com o seu nome, que Harvey Korman brincou que poderia resultar num processo judicial, não impressionou Hedley Lamar. Sim, mas os dois conseguiram chegar a um acordo extrajudicial. A criança chegou. Max nasceu na altura em que Mel Brooks aceitou originalmente o guião de Blazing Saddles. Brooks estava com pouco dinheiro no momento, por isso sentiu-se forçado a fazer o filme funcionar. Embora não quisesse parecer que se estava a vender ao aceitar qualquer tarefa, alegou que se sentia um pouco como Charles Dickens ao assumir um projeto apenas pelo dinheiro. Como resultado, Brooks ficou motivado para fazer do filme um sucesso. O convidado indesejado, o xerife Bart e o miúdo Waco são seguidos pela Warner Bros. Nos bastidores de uma sequência clássica que conclui o filme, violam a suspensão da descrença ao passar pelos portões e todos viram à direita, exceto um indivíduo. Aquele homem era apenas um espectador aleatório que chegou ao platô e não compreendeu as instruções para sair. Brooks pediu-lhe que assinasse a aparição e permitiu que permanecesse. Você foi despedido. Antes do início da produção de Blazing Saddles, Madeline Kahn foi escolhida para o papel de Mammy. Mammy foi uma adaptação do musical da Broadway que contou com a participação de Lucille Ball e Bea Arthur. Madeline foi despedida da Mammy um dia antes de começar o seu trabalho em Blazing Saddles. Ball afirmou que Kahn pretendia ser despedida por ter tido uma má prestação para que se pudesse concentrar em interpretar Lily Von Stop na Broadway. Após o sucesso dos produtores na Broadway, foi abordado para levar os Blazing Saddles para o palco. Brooks tem uma ideia de como o fazer, mas está preocupado que o material picante já não seja aceite. É algo bastante perigoso. Usar a palavra com N. Continuou. Não teria medo, mas não tenho a certeza se conseguiria escapar impune. Nessa altura eu safei-me. Não tenho a certeza se conseguiria fazer isso hoje. Disse. Se me permite dizer, Mel Brooks recebeu vários prêmios pelo seu trabalho na comédia Blazing Saddles. Sem ser humilde, não pôde deixar de acreditar que era um dos filmes mais divertidos de sempre. Quando comparado com Quanto Mais Quente Melhor, Brooks disse que o filme de Billy Wilder é extremamente engraçado, mas cena a cena, o meu filme tem mais risos. Não é apropriado dizer isto, mas acredito que este é o filme mais engraçado alguma vez filmado.
A fazer funcionar, Brooks tinha Madeline Kahn em mente para a personagem Lily Von Stoop, porque achava que ela tinha capacidades cômicas. Quando ela chegou para a audição, Brooks exigiu ver-lhe as pernas. Kahn sentiu que as suas motivações não eram assim tão puras e disse: "Oh, tu és esse tipo de rapaz." Brooks acrescentou então que o papel era uma sátira a Marlene Dietrich e, por isso, exigia boas pernas. Ela estava ciente, mas disse-lhe para não tocar. Alternativa de Pryor, a Cleveland Mel Brooks pretendia originalmente escolher o comediante Richard Pryor para o papel do xerife Bart. Mel mostrou-se bastante satisfeito com o comediante, chamando-lhe alguém muito talentoso. No entanto, Pryor é uma figura muito controversa, uma vez que era muito obsceno nas suas ações e também tinha problemas de dependência de drogas, o que quase o levou a queimar-se até a morte. Embora Brooks ainda desejasse Pryor, o estúdio propôs Cleavon Little. Quando Brooks observou o quão bem Little interpretava as falas, escolheu Cleavon para o papel. Segredos Misteriosos Revelados, a lendária comédia de Mel Brooks, Blazing Saddles, de 1974, ainda é apreciada pelo seu sarcasmo incisivo e inteligência. No entanto, houve mistérios fascinantes que os realizadores esconderam do público, envolvendo principalmente a atriz Robin Hilton, que interpreta a Miss Stein, a secretária do vilão do filme, Hedley Lamar. Apesar da sua atuação proeminente, a vida pessoal e a educação de Hilton eram desconhecidas do público em geral. Os produtores, talvez de propósito, tentaram mantê-la longe dos holofotes, permitindo-lhe preservar um sentimento de mistério no meio do enorme sucesso do filme. O afastamento de Hilton dos holofotes aumentou ainda mais o mistério, deixando os fãs de Blazing Saddles a questionar-se sobre a excelente atriz que interpretou a Miss Stein no grande ecrã. Não é algo que eu possa dizer. Lyle, um dos capangas do vilão, foi interpretado por Burton Gilliam. Lyle usou uma ofensa racista contra o xerife Bart numa das falas do guião. O termo é bastante delicado, e Burton não se sentia confortável em usá-lo. Little, por outro lado, viu que era tudo um negócio e deu luz verde a Gilliam. Little, porém, comentou: "Se eu pensasse que me dirias estas palavras em qualquer outra situação, iríamos para a primeira cidade. Mas isto é tudo por diversão. Não se preocupe. I'm on the cutting table." Mel Brooks alargou as fronteiras do humor. Todos se divertiram, mas o estúdio ficou preocupado. Pressionaram Brooks para apagar sequências, mas Mel apenas eliminou a mais explícita. Foi no camarim dela, quando Bart e Lily Von Stoop estavam juntos. Ela apaga a chama e diz: "É verdade o que dizem de vós?" Ao que Bart responde: "Lamento desiludi-la, senhora, mas a senhora está a chupar meu braço." Convidar o Duque, ao criar uma paródia, deve adicionar uma homenagem ao original. É por isso que Mel decidiu incorporar o icônico ator de western John Wayne no seu filme. Os dois conheceram-se por coincidência no programa Warner Bros. Propriedade. E John informou Mel que tinha ouvido falar do seu filme. Mel compôs um pequeno texto para Wayne, mas este rejeitou-o, dizendo: não consigo fazer um filme assim, mas serei o primeiro da fila para o ver." O que significa para mim? O icônico Gene Wilder foi um comediante fantástico que trabalhou inicialmente com Mel num pequeno filme chamado The Producers. Wilder fez um acordo quando Mel quis escolher Gene para Blazing Saddles. Gene disse que apareceria no filme de Mel se Brooks pudesse escrever um guião. Começou a escrever e transformou-o em filme também. A Mel concordou. E aquele guião foi o filme nomeado para os Oscars, O Jovem Frankenstein. Quem vomitou? A comédia de Mel adota geralmente o estilo pastelão. Faz com que as pessoas batam com a cabeça nas janelas, caiam e se magoem em geral. Foi também pioneiro noutro tipo de humor pastelão em Blazing Saddles, que incluía barulhos de puns. A cena clássica baseia-se no estereótipo de cowboys a comer feijão cozido e a beber café numa fogueira. Mel previu que as barrigas dos cowboys iriam roncar. Por isso planeou fazer com que isso acontecesse diante das câmaras. Meias verdades na música por vezes. Contar uma mentira branca é necessário para obter o que se deseja. Foi isso que Mel Brooks fez com Frankie Laine, o compositor da música Blazing Saddles. Laine foi cantor e compositor durante 75 anos, mais tempo do que algumas pessoas vivem. Quando Laine começou a escrever, pensava que o western era uma peça dramática e não uma sátira. Mel não contou a Laine que era uma comédia porque Brooks tinha medo que Laine modificasse a música se percebesse que era engraçada. Ilusões ocultas.
Mel Brooks analisou meticulosamente cada palavra do argumento de Blazing Saddles. Cada palavra foi escrita com um propósito, seja para fazer rir, chorar ou simplesmente contribuir de alguma forma para a história. Um bom exemplo é quando Mongo chega à cidade no seu cavalo e um mexicano diz: Mongo, oh, Santa Maria. Este verso é uma referência a Mongo Santa Maria, um famoso músico de jazz cubano, e foi adicionado especificamente por esse motivo por Brooks. Cantar junto. Há um corte rápido da cena em que Hedley Lamar e os seus homens entram numa cidade falsa construída pelo xerife e Waco Kid depois do filme. Enquanto entram na cidade, a câmera gira em direção a Lily von Stoop e a um grupo de soldados alemães que cantam uma canção de copos. Aquela canção para beber era a mesma que Gene Wilder e Zero Mostel cantaram com Kenneth Mars na produção. Um eterno mimo coberto de chocolate. A colocação de produtos num filme pode fazer toda a diferença. Como Harvey Korman descobre quando faz uma pausa para comprar snacks depois do filme. Apesar da turbulência, parou para comprar uma caixa de Raisinets, e Brooks confessou que isso aumentou as vendas do produto. Mencionamos Raisinets e Blazing Saddles, e agora a empresa envia-me uma grande quantidade deles todos os meses, contou a revista Playboy em 1975. Uma grande quantidade de Raisinets, afirmar claramente, como muitas pessoas estavam a lutar para que as suas invenções fossem incorporadas. Escrever o argumento de Blazing Saddles não foi fácil. Blazing Saddles foi escrito no meio de uma luta de bêbados. Acrescentou Brooks. Éramos 5 pessoas a gritar para que as nossas sugestões fossem incluídas no filme. Não só era o mais barulhento. Como realizador, também tinha autoridade para selecionar o que entrava e o que saía. Elenco desastre. Depois de ver Gene Wilder como o lendário Waco Kid na comédia, não se consegue imaginar mais ninguém a interpretar a personagem. Brooks, por outro lado, começou por oferecer o papel a outros artistas, incluindo Johnny Carson. O apresentador de programas de TV noturnos recusou o cargo, que foi depois entregue a Gig Young. Embora devesse interpretar o embriagado Waco Kid no ecrã, parece que os seus problemas com a bebida fora do ecrã atrapalharam o seu desempenho no set, e foi substituído por Wilder. Peidos artísticos. Brooks compreendeu o que estava a fazer quando incorporou mais do que uma ilusão de peido no filme, assim como avaliou meticulosamente cada palavra e referência no seu argumento. O governador Lepidomaine recebeu este nome em homenagem a um artista de flatulência, Joseph Poole, que se apresentava sob o nome artístico de Lepidomaine. Por causa dos seus poderosos músculos abdominais, o artista francês tinha uma capacidade surpreendente de libertar gases quando ordenado. Em termos de nome, Peter significa peido em francês, e o sufixo do anime indica que é um maníaco por peidos. Não estava no guião. A comédia era famosa pelas suas falas inteligentes e maravilhosamente formuladas, mas uma observação em particular chamou a atenção. Depois de os habitantes locais se terem voltado contra Bart, Waco Kid consolou-o dizendo: "Tens de te lembrar que eles são apenas simples agricultores, moradores da terra, do barro comum do Novo Oeste." Este último trecho da frase, "vocês sabem, idiotas", foi improvisado e fez Cleveland Little rir.